Oi, eu sou o Matheus e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a instalação do teto alto de fibra na minha Kombi. Se tu gostar do conteúdo, não deixa de te inscrever já aqui no canal. Esse é o quarto episódio de uma série de vídeos onde eu vou mostrar todo o processo de montagem do motorhome nessa Kombi. Então te inscreve aí e já ativa o sininho das notificações para acompanhar os vídeos. Para fazer a instalação do teto alto, é preciso cortar uma das travessas estruturais do teto original da Kombi, que fica bem no meio aí dela. Então, como essa travessa ela é cortada, é preciso instalar essa gaiola metálica para substituir essa estrutura, para garantir ali a segurança dos passageiros em caso de um possível acidente e também para garantir a integridade da estrutura do veículo. Eu não vou conseguir mostrar para vocês aí o momento do corte do teto original, porque isso aí eu fiz há muito tempo atrás, há cerca de 6 anos atrás, quando eu comprei essa Kombi. E só fui instalar o teto agora. Então, se eu gravei na época, eu não lembro onde eu deixei o arquivo. Então, vocês já vão ver ela sem o teto original. Para documentar corretamente uma Kombi com um teto alto, é preciso 2 documentos, que são o CAT e o CCT. Esses documentos compreendem o laudo de um engenheiro responsável. Isso tudo tem que ser apresentado no Inmetro. Essa estrutura metálica ela não foi feita por mim. Eu comprei o teto de uma empresa que fabrica um teto específico para Kombi e eles fabricam também essa gaiola. Então, no momento da compra, eu precisei comprar o conjunto completo, né, porque existe um documento de responsabilidade técnica sobre toda essa estrutura e essas peças. Então, para fornecer esse documento, eles exigem que as peças sejam fabricadas por eles. Além disso, eles também enviam instruções de instalação e a gente tem que seguir essas instruções do método de instalação que eles estabelecem. Então, eu vou descrever para vocês um pouquinho desse trabalho que eu fiz instalando esse teto. Eles fornecem uma medida, que é o parâmetro, que é da primeira coluna aqui logo da cabine da Kombi até o ponto do primeiro metalon aí dessa estrutura. Esses 2 metalons desse lado aqui do carona, eles são unidos por essa barra chata aqui inferior. Então, aquela medida ali já está exata. Agora, as outras estruturas ali metálicas, elas estão presas só na parte superior. Então, elas mexem um pouquinho ali na parte inferior, onde prende na coluna da Kombi. Então, a gente tira um gabarito desse primeiro vão aqui, e esse gabarito a gente vai aplicar para a fixação de todas as outras peças. Esse gabarito é só um exemplo do espaçamento ali. Se eu quiser, ao invés de fazer o gabarito, eu posso só fazer a medida ali e ir ajustando. Mas com o gabarito é mais fácil, porque tu encaixa ele nos metalons e eles já deixam as peças na posição exata ali para fazer a furação. Então eu fui marcando cada um dos furos, aí eu tirava a estrutura, fazia a furação na Kombi e aí posicionava de novo a estrutura e apontava os parafusos para conferir. E assim eu fui fazendo em todos os pontos. Esses parafusos eles vão presos em 2 chapas ali da coluna. E eles levam também um espaçador e uma prancheta na parte de baixo do parafuso. Eu tentei conversar com a empresa que me vendeu esse teto para a gente ver de repente uma possibilidade de alterar a forma de fixação ali da estrutura. Por quê? Porque eu já tinha feito toda a funilaria ali da Kombi, estava toda pintadinha. E para esse método de instalação que eles utilizam, é preciso abrir na realidade
é uma janelinha ali na estrutura da lateral, vocês vão ver mais para frente, na base de cada um desses metalons que descem, para ter acesso ali para instalar a prancheta com os espaçadores e os parafusos pela parte de baixo da coluna. Isso só é necessário na Kombi envidraçada, até onde eu sei, porque na Kombi furgão essa parte fica exposta, não tem um acabamento ali como essa Kombi envidraçada tem, que é ali no contorno de onde vão os vidros. Então eu até mandei uns videozinhos para eles ali, com uma opção que eu imaginei de instalação que não precisasse abrir essas janelas. Só que eles me disseram que dessa forma, como eu pensei, o engenheiro não aceitaria. Então eu tive que seguir ali o padrão de instalação que eles me instruíram. E aí é óbvio, tive que abrir essas janelas ali na lataria da Kombi por dentro. Depois eu vou tentar fazer um acabamento ali de alguma forma, porque fica bem feio, né? É um recorte ali na lata, fica bem exposto. Mas eu não queria voltar a fazer o trabalho de funilaria ali, ter que soldar essas janelas ali que foram abertas e ter que pintar novamente essa parte da Kombi. Então eu vou ver se eu utilizo algum outro método ali, de repente fazer uma forração com curvim por dentro. Mas aí quando chegar nessa fase eu mostro aqui nos vídeos para vocês como que vai ficar. O que eu vou encontrar como solução para tentar melhorar ali o acabamento, né, nesses cortes. Aqui eu já fiz o início dos furos. Depois eu vou furar a segunda viga aqui, quando eu abrir a janelinha aqui para ter acesso. Já estão todos posicionados. Aqui também. Aqui. E aqui também. Esse aqui eu já furei até o final, porque esse aqui não abre janela nenhuma na lataria. Ele vai preso aqui. E aqui estão as janelas que eu tive que abrir na lataria para dar acesso à parte inferior ali da coluna, onde eu tenho que prender os parafusos. Eu vou colocar essa prancheta com esses espaçadores e os parafusos nessa posição, de baixo para cima, para então prender as estruturas ali na parte superior. Ó, aí ficou assim, ó, enfiei os parafusos por baixo e por cima ficou as portas. E aqui vocês já podem ver todos os pontos fixados. Depois dessa fixação, a estrutura ela fica bem rígida. A gente pode se pendurar ali na gaiola, balançar ela bastante, que nada se mexe. Só uma pena que é necessário fazer esse recorte aí na lata, né? Que fica bem feio.
mas faz parte, tinha que prender por ali, então foi necessário. Aqui pelo lado de fora eu resolvi prender essas ripas de madeira que elas vão me auxiliar depois em outras etapas da montagem. O teto ele não é muito pesado, então 2 pessoas pegam ele tranquilamente na mão. Só que como tem que elevar ele a uma altura bem significativa, e eu estava contando com a ajuda dos meus pais, a gente achou melhor içar ele aos poucos no teto da garagem, já que a gente tinha um pé direito suficiente para isso na garagem, e depois colocar a Kombi embaixo do teto, para então só baixar ele já no lugar. Aí, para dificultar um pouquinho mais, no dia que nós estávamos fazendo isso, estava muito frio e nós não queríamos abrir os portões da garagem para não entrar mais frio na garagem, e a Kombi também estava sem gasolina, então a manobra teve que ser na mão. E naquele local onde ela estava ali, tinha que ser uma manobra curtinha, empurrando várias vezes para frente e para trás. Mas com calma a gente conseguiu manobrar a Kombi direitinho ali dentro da garagem e posicionar ela embaixo do teto. Se tem uma coisa que me incomoda bastante em carro, são os barulhos. Então, eu tô tentando na construção da Kombi evitá-los ao máximo. Aqui no caso das madeiras, além de colocar os parafusos prendendo na estrutura, eu tô passando também um adesivo PU. A minha intenção com isso é evitar que tenha barulho ali, caso haja alguma vibração, alguma coisa assim quando passar nos buracos. Então eu espero que o PU ajude a fixar bem a madeira para que não tenha barulho entre ela e a estrutura metálica. Não só parece, como é repetitivo esse trabalho. Eu já tinha prendido todas essas ripas de madeira com os parafusos. Eu tinha utilizado parafusos autobrocantes. Então, depois que todas elas estavam presas, eu baixei o teto sobre a estrutura para verificar se nenhuma das ripas ia atrapalhar no posicionamento do teto, se não ia ficar apertado. Então, erguemos o teto novamente, eu retirei todas as ripas, apliquei o adesivo PU e prendi novamente com os parafusos e o adesivo PU. Eu tô colocando essas ripas porque elas vão me facilitar depois na montagem para fixar o toldo lateral externo da Kombi
vão me facilitar também na fixação da mobília no interior da Kombi. Então são vários pontos que eu pensei e resolvi por eles instalar essas ripas de madeira presas nessa estrutura metálica do teto. A fixação do teto na Kombi ela é feita com PU para-brisa. Então, para garantir uma boa fixação, eu fiz essa limpeza utilizando solução desengraxante. Eu utilizo sempre essa solução até antes das pinturas para garantir que não tem nenhum tipo de contaminante ali na superfície. Então eu passei em toda a lata da Kombi, onde vai ser colado o teto. E antes de colocar o teto aí em cima, eu passei também na face interna dele, onde a cola vai pegar. Como o teto ele tem uma maleabilidade, eu preciso garantir que ele fique fixado ali na estrutura enquanto o PU ele seca, porque enquanto o PU ele não seca, ele não garante ali a fixação da superfície. Então a melhor solução que eu encontrei ali no meu caso foi utilizar uma fita dupla face. Essa fita foi só para garantir que o teto ficasse numa determinada posição ali até que o adesivo PU ele endurecesse. Então a minha intenção não é que o teto seja fixado com essa fita dupla face, é só que ele fique naquela posição ali em que eu colar ele até que o adesivo seque. Traz uma tesourinha, pai. Tá. Então aqui eu já apliquei essa fita dupla face em toda a volta ali onde eu quero fixar, e a superfície já está toda pronta para receber o PU e colar o teto. No dia que nós fizemos a colagem ali do teto com um adesivo PU, a temperatura ambiente estava em torno de uns 10 graus, e eu acho que pela baixa temperatura isso contribuiu para dificultar a saída do adesivo ali de dentro do tubo. Então eu queria deixar uma dica da solução que a gente encontrou. A gente esquentou uma água, colocou dentro de um balde e deixou os tubos de molho ali nessa água quente por um tempinho para elevar um pouco a temperatura do adesivo que estava dentro do tubo. E isso facilitou muito ali na hora da aplicação. Ainda assim, eu sempre acho ruim longos serviços com esses aplicadores manuais, porque a mão cansa ali, acaba doendo, porque são ruins mesmo esses aplicadores, eu acho ruins. Mas esse detalhe de esquentar ali o tubo para elevar a temperatura do material, isso aí ajudou muito na hora de aplicar. É claro, a gente não colocou uma água muito quente, a gente colocou uma temperatura ali, digamos, um pouco mais quente do que um banho normal de uma pessoa. Alguns detalhes que não vão aparecer no vídeo, a fita dupla face, ela tá com essa proteçãozinha verde, né, que precisa ser retirada para fazer a colagem. Então como é que eu fiz? Eu levantei uma beirada dela ali, dobrei para cima, numa área que eu conseguisse puxar por dentro da Kombi, e deixei essa pontinha presa ali com uma fita crepe. Então eu só retirei essa proteção plástica ali verde da fita depois que o teto já estava encaixado no lugar, porque senão isso poderia me dificultar ali para baixar o teto, até porque ele desce justinho,
E poderia também descolar ali, enrugar a fita. Então eu fiz assim, eu deixei a pontinha ali presa, baixei o teto, quando o teto já estava na posição, eu puxei essa ponta, ela foi saindo, e aí eu fiz a pressão ali para o teto colar na fita. Agora, você vai lá dentro. São elas. Eu e ele levantamos a Não, deixa que ele consegue. hein? Ele consegue. Você vai vendo? Tá, beleza. Tá, só. Agora, a parte de cima, você tira a caixa que eu vou levantar, tá? Calma aí. Calma aí que eu tenho que tirar o excesso primeiro. Não mexe, né? Então, inicialmente, eu tirei os excessos maiores ali do adesivo PU, que no momento do encaixe do teto foram expulsos para fora, para então começar a encaixar o teto de uma forma melhor. Aí eu parti para a parte interna para a retirada da proteção da fita dupla face. Eu retirei ela em todo o entorno da Kombi para poder então fixar ali as laterais nessa fita para garantir que o teto ficasse na posição certa durante a secagem do adesivo PU. Levanta a pontinha da fita pra mim ali. O quê? Levanta a pontinha da fita ali. Aqui, ó, tem uma fita. Levanta a ponta dela. Puxa aí um pouquinho. Deu. Obrigado. Essa fita crepe eu coloquei ali um pouquinho acima da borracha do para-brisa, porque eu queria que ficasse um espaçamento entre o limite da cola que eu coloquei ali em cima e a borracha, para que exista uma vaga ali, uma fresta, para quando eu precisar mexer no para-brisa eu conseguir tirar a borracha ali sem que ela esteja colada, né? Sem ter nenhum impedimento. Bom, nesse dia aí a memória do celular ficou cheia e não teve como a gente gravar mais nenhuma parte desse trabalho do teto. Mas depois disso, só o que aconteceu foi um trabalho repetitivo de retirar o excesso da cola ali, o adesivo PU, né? No entorno do teto e da canaleta da Kombi. Porque é um adesivo que faz bastante sujeira e é bem chato de limpar. O melhor é quando vai trabalhar com ele, colar uma fita crepe ali, delimitando a área que quer que ele atinja, para no final só retira a fita e aí a área já fica limpa.
Mas não foi o que nós fizemos, então nós tivemos que ficar ali com um paninho e com álcool fazendo a limpeza repetitiva da área até retirar todo o excesso do adesivo. Esse vídeo então vai ficando por aqui. Se tu está gostando do conteúdo, não esquece de te inscrever no canal e ativar ali o sininho das notificações. E deixa também o teu like aí, que nos ajuda bastante na divulgação dos vídeos. Um abraço e até o próximo.